Sejam muito bem-vindos ao nosso plano de leitura bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira nesse ano de 2024. Nós estamos usando esta ferramenta que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB, aonde nela consiste um plano, aonde nós lemos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, porque com certeza você vai crescer de fé e graça. Bem, nós vamos agora à leitura de hoje, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também dá um like. Não se esqueça de compartilhar para os seus contatos e grupos. Vamos lá. Nós vamos ler hoje Levítico, Salmo e Hebreus, dia 67. Levítico 14. A lei a respeito do leproso depois de sarado. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo e os molhará no sangue da ave, que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e a sobrancelha. Rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor. À porta da tenda do encontro, pegará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com 1 copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. São coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com um dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para trazer expiação por ele.
e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, o polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. A lei a respeito do mofo numa casa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará a examinar a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e as madeiras, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva, os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave,
com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo das roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Vamos agora a Salmo 53, a corrupção do pecador e a sua redenção. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi para cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Vamos agora a Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Jesus, o sumo sacerdote eterno, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Exortação ao progresso na fé. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já se deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas
para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Que bom estarmos juntos. Pessoal, nós temos um plano e esse plano vai ser seguido. E eu tenho certeza que todos que seguirem esse plano vão chegar no fim do ano dizendo: consegui ler a Bíblia inteira. Você que está chegando novo por aqui, segue daqui para frente. Nós temos um link na descrição do vídeo, aonde você vai entrar num grupo silencioso de WhatsApp. Ali todos os dias enviamos o link da leitura do dia e também anunciamos o horário de estreia da mesma. É mais uma ferramenta para te ajudar. Temos também uma playlist leitura anual bíblica para você ir atualizando aos poucos, você que perdeu de repente algum dia, tá bom? Deus abençoe, um abraço, até amanhã, para cima!